O poder da oração com o pastor Afonso Filho. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, pastor Afonso Filho. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. O poder da oração. Por que nós oramos? Para que nós oramos? O que significa orar? O que significa oração? Bom, a oração, ela é um diálogo entre uma pessoa e Deus. Ou seja, é uma conversa. A oração, você vai conversar com Deus. Você vai falar com Deus. E essa oração, ela tem um poder muito grande, um poder extraordinário. Abra suas Bíblias aí comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo 16 também diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-o aos magistrados, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos impõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prenderam os pés ao tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha só que algo interessante nesta passagem. O capítulo 16 e o versículo 16 diz que Paulo e Silas estavam indo à oração. Eles estavam indo orar. Eles estavam indo falar com Deus. No meio deste trajeto, sai uma moça com espírito de adivinhação. E ela, vendo aqueles homens, ela começou a falar: Olha, esses que andam por aí anunciando esse evangelho são servos do Deus Altíssimo. E por isso ela começou a falar isso por vários dias, a ponto de Paulo se perturbar. O texto diz que Paulo ficou perturbado e lançou uma palavra dizendo: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E o texto diz que na mesma hora saiu. Então note que aqui a oração ela é tão poderosa
que ela move céu e terra. A oração tem as suas reações. Por este ato deles irem à oração, o adversário se levantou. É tanto que eles, como judeus, foram acusados de perturbar a cidade, os costumes dos romanos. Então, o texto diz que rasgaram as vestes dele. O texto diz que açoitaram eles e colocaram eles na prisão. Ora, nós entendemos aqui que tudo isso foi ocasionado por causa de uma libertação. É o dever de todo cristão, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Era o que Paulo e Silas estavam fazendo. Eles estavam indo à oração, estavam indo orar, estavam indo buscar a Deus, quando de repente sai esta moça e começa a gritar. E Paulo e Silas foram açoitados e levam eles para a prisão. Amarram seus pés, as suas mãos e deixam ele lá no cárcere, depois de tanta chicotada que ele levou. No meio da nossa caminhada, nós vamos passar por algumas situações difíceis. É por isso que nós temos que estar em constante oração, porque a oração faz parte da convivência de cada cristão. O poder da oração é tão grande que, mesmo eles estando presos, acorrentados, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Olha só que junção maravilhosa. Enquanto um orava, o outro louvava. Irmão, o poder da oração foi tão grande, foi tão forte, que Deus ouviu dos céus e enviou um terremoto tão grande que sacudiu as cadeias, quebrou os cadeados, abriu todas as portas ali aonde eles estavam presos. A oração, ela abre porta. A oração, ela cura o doente. A oração salva vidas. A oração te fortalece. A oração te faz mais do que vencedor. Então não cesse de orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Então o dever de todo cristão é de estar em constante oração. O texto diz que depois que soltaram todas as cadeias, as portas todas se abriram, o carcereiro, que era o responsável por guardar aqueles presos, ele sabia que se algum preso fugisse, ele tinha que pagar com a sua vida. E quando ele ouve o estrondo do terremoto, quando ele vê que todas as portas estão abertas, para ele talvez seria o fim. Porque dentro dele ele dizia: e agora? Os presos fugiram e vão querer me matar. Então eu vou tirar logo a minha vida, porque eu sei que eu vou morrer mesmo. Foi aí que Paulo foi ao encontro dele e disse: não faça tal, porque todos nós estamos aqui. Irmãos, eles tinham todas as condições para ir embora. Deus já tinha abrido as portas, arrebentado os cadeados através da oração. Mas o que eles fizeram? Permaneceram ali. E aí o carcereiro reconheceu e disse: senhores, o que devo fazer para me salvar? O que eu tenho que fazer para me ter a salvação? Aí Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh, irmão, há momento que Deus vai nos colocar em situações que para nós parece perigosa, mas é simplesmente o trabalhar de Deus.
É Deus trabalhando por uma alma, por uma vida, por uma família. Então, através da oração, Deus ele faz grandes coisas. É tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Não pare de orar. Busque ao Senhor constantemente, para que Deus venha te abençoar de uma maneira especial, em nome de Jesus. Esse foi um breve estudo de hoje sobre o poder da oração. Depois nós vamos dar mais continuidades aí sobre o poder da oração. Próxima aula nós vamos falar sobre Daniel, sobre a oração de Daniel, tá bom? Então acompanhe conosco essas vídeos aulas para que Deus venha abrir o nosso entendimento e que nós venhamos orar mais com ousadia, com trepidez, que nós venhamos nos rasgar na presença de Deus e pedir tudo aquilo que precisamos, porque através da oração nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até a próxima aula, em nome de Jesus.